Eclesiástico 6, versículos de 18 a 32. Diz assim a palavra de Deus: Filho, desde a juventude recebe a instrução, e encontrarás sabedoria até a tua velhice. Aproxima-te dela como quem lavra e semeia, e espera seus bons frutos. Trabalharás um pouco no seu cultivo, mas logo comerás dos seus produtos. Quão áspera é a sabedoria para os incultos! Nela não permanecerá o insensato. Pesará sobre ele como uma enorme pedra de prova, e ele não tardará em descarregar-se dela. A instrução corresponde ao que diz o seu nome, e não é manifesta a muitos. Naqueles, porém, aos quais se dá a conhecer, permanece até a presença de Deus. Ouve, filho, recebe a minha advertência e não rejeites meu conselho. Mete o teu pé nos seus grilhões e o teu pescoço na sua coleira. Sujeita teu ombro e carrega, e não te impacientes com seus grilhões. Aproxima-te dela com toda a tua disposição e com todas as forças conserva os seus caminhos. Investiga e perscruta, procura e a encontrarás. E tendo-a encontrado, não a abandones. No fim, encontrarás nela teu descanso, e ela se transformará em teu contentamento, em tua alegria. Seus grilhões se mudarão em proteção da tua força, e as suas coleiras em estola gloriosa, há nela ornamentos de ouro, e suas cadeias são laços de púrpura. Tu a endossarás como uma estola gloriosa, e como coroa de regozijo a cingirás. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu filho, minha filha, nesta manhã, abre o teu coração desde cedo, desde a sua juventude, e recebe a instrução. E se você se deixar instruir por Deus, você vai encontrar uma sabedoria que te sustentará até mesmo na sua velhice. Quem quer ser sábio tem que se deixar instruir. E nós não temos qualquer instrutor, nosso instrutor é o Espírito Santo. Jesus, dizendo a respeito dele, falava: ele é o Paráclito, ele é o que consola, ele é o que ampara, ele é o que sustenta, ele é o que conduz. E a palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo é a luz. É a luz que ilumina o caminho. Ilumina o caminho porque nos leva a tomar as decisões certas, porque nos leva pelo caminho correto. E Jesus, falando do Espírito Santo, dizia: ele vos ensinará todas as coisas. E dizendo para os seus apóstolos, ele afirmava: o Espírito Santo vos fará recordar tudo que eu ensinei. O Espírito Santo é o nosso mestre. O Espírito Santo é o nosso instrutor. E hoje esta palavra que Ele está nos dando é uma palavra que fala de realização, que fala de felicidade e que mostra a quem quer o caminho da alegria. Quem quer ser alegre, obedeça ao Senhor. Não é? Aqui, na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, quando se fala de sabedoria, está se falando do espírito da sabedoria. Está se falando de uma sabedoria divina. É claro, uma sabedoria que se encarna na vida do homem, que se faz presente na vida humana, que ajuda a gente a ser mais gente. Mas é uma sabedoria que vem do alto. Diz assim: aproxima-te desta sabedoria, aproxima-te de Deus, aproxima-te do Espírito Santo, como aquele que cultiva as terras, como aquele quem lavra e semeia e espera seus bons frutos.
Por que a palavra de Deus está dizendo? Se aproxima da sabedoria como quem lavra e semeia. Porque é preciso gastar tempo ali. Uma pessoa que quer a sua terra produzindo frutos tem que gastar tempo nela. Quem quer bem a sua terra precisa cuidar dela. Tem que levantar bem cedo, estar junto dela, arar a terra, adubar a terra, corrigir a acidez do solo. Não é? Antes a coisa era feita de forma mais simples, hoje mais complexa, mas também mais eficaz. Quem tem condições pega um pouquinho de terra, manda para um laboratório, vai fazer a pesquisa, vai ver o que falta naquele solo, vai completar, vai regar o solo, vai cuidar dele, vai vigiar para que nada aconteça, para que o fogo não consuma a plantação, não é? Para que uma semente ruim não venha invadir o seu solo. Tudo isso é cuidado, tudo isso leva tempo. Que a palavra de Deus está nos dizendo: você quer ser uma pessoa feliz? Se aproxime de Deus e gaste tempo na presença de Deus, como aquele que se aproxima da terra, que lavra ali, que semeia ali, e então você vai poder esperar bons frutos, meu irmão. No começo você vai ter que se esforçar, mas depois quantos frutos se manifestarão na sua vida? E a palavra de Deus nos diz que não é todo mundo que consegue entender isso e nem viver assim. Que uma pessoa que está determinada no erro, porque a pessoa estulta, a pessoa tola, a pessoa que a Bíblia diz que é estúpida, porque ela diz também, viu? Na Bíblia não tem só palavras bonitas, não, tem palavras duras, dolorosas também. A pessoa estulta, a pessoa estúpida, é a pessoa que está vendo que a sua vida está ruim, porque ela está presa ao erro, mas ela insiste no erro. A palavra de Deus diz que quem age assim é louco, porque já viu que aquilo que está fazendo está sendo a sua destruição, mas insiste no erro. A pessoa insensata não consegue suportar a sabedoria, porque a sabedoria vai mandar que ela faça exatamente o contrário do que ela está fazendo. A sabedoria vai mandar ela corrigir a vida dela. E olha, quando a gente recebe uma correção, é duro para a gente. Ser corrigido é difícil para qualquer um, para qualquer pessoa. E no momento que a gente está sendo corrigido, é humilhante, é desgastante, é doloroso. Ninguém gosta na hora que está sendo corrigido, mas depois fica agradecido, porque viu que a correção o livrou de muitos males. Então, se no seu coração o medo que você tem, ou que você tinha, era de se aproximando de Deus, a sua consciência, o Espírito Santo, mandasse que você mudasse a sua vida, não tenha medo não, mude mesmo. Não fique pensando, Deus vai me mandar mudar. Não, Ele vai mandar mudar o que está ruim. Mas não é para o bem dele, é para o seu bem. E a coisa mais inteligente que você pode fazer é obedecer a Deus e prontamente. Uma pessoa insensata, ela acha que aquilo que é bom é áspero, é difícil, é doloroso. E diz a palavra de Deus que a pessoa insensata não permanece na sabedoria e não vê a oportunidade de se livrar dela. Ele não quer ser sábio, ele não quer acertar, porque está acomodado no próprio erro. Então a sabedoria se torna para ele um peso, se torna para ele algo que o esmaga, que o sufoca, se torna para ele uma pedra de prova. Ninguém gosta de ficar carregando uma pedra. Logo, logo a pessoa quer se livrar dela. Por quê? Porque é pesada. Os mandamentos do Senhor não são pesados. A bondade do Senhor não é pesada. O conselho que Deus lhe dá é que vai fazer a sua vida leve. Se aproxima de Deus e você vai experimentar o repouso do seu coração. Não é o que diz Jesus? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados debaixo do vosso fardo. Que fardo é esse? É o fardo da ignorância, é o fardo do pecado, é o fardo da injustiça, é o fardo das trevas.
Porque quem caminha na escuridão, como é difícil para quem caminha na escuridão. Mas se você vem a Jesus, você vai encontrar o alívio. Ele diz, como é que você vai encontrar o alívio? Recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. É recebendo a instrução do Senhor que o nosso coração encontra alívio. E a palavra de Deus ainda afirma para nós, lá no versículo 23, a instrução corresponde ao que diz o seu nome. Ela instrui as pessoas, mas não se manifesta a muitos, mas naqueles, porém, aos quais ela se dá a conhecer, ela permanece até levar a pessoa na presença de Deus. Você ser sábio é a garantia de que você será conduzido até a presença de Deus. E isso é tão importante que, de novo, o Espírito Santo insiste conosco dizendo, ouve, meu filho. Quem está falando conosco? É o Espírito Santo de Deus. Ouve, meu filho, recebe a minha advertência, não rejeite os meus conselhos, coloca os teus pés nos seus grilhões, se prenda à sabedoria. Coloque o seu pescoço na coleira da sabedoria, sujeita o teu ombro a carregar a sabedoria e não seja impaciente com as coisas que ela te pede. Quem é que consegue viver isso que esta palavra está propondo? Aquele que se põe em oração, porque isso aqui se faz rezando. É com a oração, é pela oração que eu me aproximo com toda a disposição daquela instrução que Deus quer me dar. É desta forma, é deste jeito, não é? E esta palavra, ela vem ser para nós uma garantia, uma espécie de juramento da parte de Deus, nos garantindo que aquele que assim obedece, não é, terá da parte de Deus aquilo que foi prometido. Por que que o Senhor vai fazer que ela se torne para você o descanso? Versículo 29. Você vai encontrar nela o seu descanso. Ela vai se transformar na sua alegria. Diz ainda, os seus grilhões se mudarão em proteção da tua força. Numa outra tradução diz que nas suas ligaduras, nos seus liames, nos seus elos, você encontrará a sua cura. A palavra de Deus, ela vai nos levando por um caminho que vai sarando as feridas da nossa alma, do nosso coração, que vai nos fortalecendo e trazendo alegria para nós. Por que que Deus faz tudo isso conosco? Ele faz isso conosco porque Ele nos ama. O pai que ama o seu filho, gasta tempo com o seu filho. Quando o pai o ama, senta o filho no colo e ensina ao seu filho a sabedoria. Deus é um pai de amor. E nesta manhã Ele quis sentar você no colo para dizer a você, é preciso que você seja uma pessoa mais sábia. É preciso que você aprenda a sabedoria, abrindo seus ouvidos para escutar o que o Espírito Santo tem a lhe dizer. E precisa se apegar com o caminho do bem e da justiça. E quando você estiver apegado ao bem e à justiça, não se desligue, não abandone, mas permaneça ali e você vai colher os frutos. Você vai ter na sua vida frutos de alegria, frutos de sabedoria, frutos que você colhe por permanecer na presença de Deus, como aquele que lavra e semeia a sua terra. Como aquele que está ali regando à espera dos frutos que esta terra se manifestará. O que acontece na oração conosco é isso. Ali nós não vamos regar a Deus. Na oração não. Na oração nós levamos o nosso coração para ser arado pela presença de Deus. Para ser regado pela presença de Deus. E para receber nele a semente das boas inspirações do Espírito Santo.